Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto tratado que é ginástica, com a abordagem sobre ginástica aeróbica e ginástica acrobática. Antes da gente começar especificamente falando sobre ginástica aeróbica e ginástica acrobática, a gente tem que entender que a ginástica, lá no seu conceito, ela pode ser dividida em competitiva e não competitiva. A ginástica aeróbica, ela pode ser competitiva e não competitiva. A gente costuma visualizá-la de uma forma mais não competitiva, mas ela também pode ser competitiva. E a acrobática é de forma exclusiva competitiva, beleza? Antes da gente falar sobre a ginástica aeróbica, a gente tem que entender sobre exercícios ou movimentos aeróbicos e anaeróbicos e tentar definir essa questão. O que seria movimentos ou exercícios aeróbicos? Exercícios que necessitam do consumo de oxigênio para que seja realizada a sua prática. E o anaeróbico é aquele que não precisa do consumo de oxigênio. Como assim, professor? Se em todos os exercícios eu estou respirando, eu não deixo de respirar em nenhum tipo de exercício. Mas o respirar em si, ele é diferente do sistema de energia que cada exercício vai ter. Eu trago para vocês uma tabela em que eu traço os três tipos de sistema de obtenção de energia que a gente tem. A gente tem o sistema de fosfagênio, ou ATP-CP, glicogênio, a gente tem o último que é glicogênio, gordura e proteína, beleza? Por que isso? Porque, veja, em atividades que duram até 10 segundos, a gente vai ter só o consumo de ATP-CP ou fosfagênio. Em atividades que durem de 10 segundos a 3 minutos, a gente vai ter o consumo de glicogênio. E em atividades que durem de 3 minutos para frente, a gente vai ter o consumo de glicogênio, gordura e proteína. Por que você precisa saber disso? Porque nos dois primeiros sistemas de energia que eu falei, a gente não precisa da existência do oxigênio para isso. Isso não quer dizer que a gente não vai estar respirando. A gente continua respirando normalmente, mas para aquele exercício em si, a gente não vai necessitar do oxigênio como forma de energia, certo? Ou de ativação desse sistema. Já no terceiro caso que eu falei aqui, a gente vai necessitar de energia. Exemplos de atividades. Por exemplo, corrida de 100 metros, que demora menos de 10 segundos ou 10 segundos. Corrida de 500 metros, que vai demorar até 3 minutos. E corrida de 1000 metros, que vai demorar mais do que 3 minutos. Beleza? Um exemplo Agora vamos pular diretamente para a ginástica aeróbica, beleza? Ela é uma atividade que pode ser realizada por um longo período e uma baixa intensidade e é acompanhada com ritmos de músicas ou não, inclusão de passos de dança e geralmente não precisa de nenhum material específico para ser realizada, beleza? Na faceta competitiva, a ginástica aeróbica, ela pode ser realizada de forma individual, em dupla, em trio ou em grupo, seja masculino, seja feminino, beleza? Já a ginástica aeróbica, ela é entendida como uma atividade física, de uma forma bem simples. Ela geralmente se liga à academia e é realizada em grandes grupos, geralmente com músicas e vez ou outra com algum tipo de aparelho para ajudar na sua prática, certo? Essa ginástica, ela nasce através de um comportamento do ser humano voltado para hábitos sedentários. Por exemplo, o ser humano, ele desde sempre teve uma rotina pesada para a sua sobrevivência, seja trabalhando, seja executando as tarefas do dia a dia. Só que com o passar do tempo e com o aumento da tecnologia, vamos dizer assim, a vida ela passou a se tornar um pouquinho mais cômoda, certo? Então as pessoas começaram a adotar hábitos que levavam ao sedentarismo. Só que em 1960, um cientista americano chamado Kenneth
Cooper. Ele criou esses métodos, esses exercícios mais de forma livre, para que a população em si ela pudesse estar realizando essa atividade voltada para hábitos saudáveis. O porquê a ginástica aeróbica ela se tornou algo tão disseminado? Porque é muito fácil de praticar a ginástica aeróbica. A gente não precisa de quase nada para executá-la, beleza? Outro ponto da aula, ginástica acrobática, beleza? Esse tipo de ginástica, ele integra dança, assim como a ginástica aeróbica. Ele vai ter um pouquinho da ginástica artística junto com elementos acrobáticos, junto com acrobacias, certo? É um tipo de ginástica que requer muita força, flexibilidade, coordenação, coragem, destreza e tem um alto grau de dificuldade para a sua execução, certo? A gente pode ter equilíbrios estáticos, equilíbrios dinâmicos, exercícios individuais, como saltos ou giros, e a gente pode ter acrobacias isoladas, certo? A história dessa ginástica, ela, de forma como atividade comum, ela nasce na Grécia e na China Antiga, através da prática de funambulismo. O que é isso? O funambulismo nada mais é do que pessoas que faziam acrobacias no meio da rua, só que lá atrás. É o que a gente pode chamar hoje de artistas de rua. E essas práticas, elas também estavam presentes na rotina do circo. Então, visualizando isso e incrementando com aqueles pontos que eu falei sobre música, sobre a questão da ginástica artística, a gente tem a sistematização da ginástica acrobática, mas ela só começa a ser entendida como competição na década de 1970 para cá. Eu trago para vocês alguns exemplos aqui, diferenças entre funambulismo, jogos acrobáticos que a gente tem no circo e a ginástica acrobática, beleza? Quando vocês visualizarem o material de apoio, vocês vão conseguir visualizar de uma maneira, vocês vão conseguir entender isso de uma maneira melhor. A ginástica acrobática ela pode ser dividida em masculina, feminina e mista. E dentro desses três segmentos, a gente vai ter a prática em dupla ou em grupo. A gente tem dupla feminina, dupla masculina, dupla mista, um homem e uma mulher. A gente tem grupo feminino, grupo masculino e grupo misto, um grupo formado por homens e por mulheres. Essa ginástica ela também pode ser classificada em estática, dinâmica e combinada. A ginástica estática é quando você assume uma posição e tenta se manter nessa posição, você, o seu grupo ou sua dupla, durante 5 segundos. Já a dinâmica é quando a gente tem o lançamento de um integrante ou outro dessa ginástica. E a combinada é quando a gente tem os dois, beleza? Para a ginástica acrobática, a gente tem 3 tipos de ginástica. A gente tem base, intermediário e volante. Base, como o nome já diz, ele vai ser a base de qualquer movimentação ou de qualquer posição para essa ginástica acrobática. É uma pessoa que tem que ter muita força, confiança e liderança. Intermediário é o que vai ficar entre o volante e a base. É aquele que vai ficar, se a gente tiver uma pirâmide, ele vai ficar no meio da pirâmide. E a gente tem o volante. O que é o volante? O volante é o ginástico que vai ser jogado de um lado para o outro. Beleza? É basicamente isso. Eu trago imagens para vocês com a distinção de cada posição desses ginastas. Beleza? Cada ginasta desse, eles também tem que ter algumas características. Por exemplo, o volante tem que ter muita coragem, porque vai estar sempre sendo jogado de um lado para o outro, e ele tem que ser uma pessoa mais leve. O intermediário tem que ser uma pessoa responsável, que tenha liderança também e que seja flexível e forte ao mesmo tempo. Como o da base precisa ser forte, ter liderança e ter confiança no que faz. Beleza, pessoal? Quando a gente for vivenciar de forma prática, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre esse universo da ginástica aeróbica e ginástica acrobática. Até lá. Tchau, tchau.